Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores da Rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje estamos com ele, Isaac Gomes, atleta de LPO, maranhense, que representa o nosso estado. Como você está, meu amigo? Tô bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Uma boa tarde para todos que estão assistindo. Isso. Muito obrigado por você estar aqui, disponibilizar um tempo para falar com a gente. Nesse momento de muita alegria, né? Uma evolução, um marco, mais um marco, né, na sua carreira, que é recente, né? Você é um jovem, uma pessoa nova, mas com um caminho ainda muito longo para trilhar, certamente que de sucesso, assim eu espero. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse início, essa relação com o esporte, se a tua vida, o primeiro esporte realmente foi o levantamento de peso, ou se houve alguma característica ali específica que fez tu se direcionar a esse esporte. Como foi esse início na tua trajetória? Cara, eu acho que desde criança, assim, minha mãe fala que eu sou bem agitado. E por meu pai gostar bastante de esporte também, eu acho que eu peguei isso dele. Tu viu que ele chegou aqui grande, né? Então, eu antes da LPO já fiz jiu-jitsu, já fiz futsal, natação, mas nada que eu consegui realmente ficar assim por muito tempo. Até começar o LPO, que meu pai fazia crossfit, só que ele parou de fazer o crossfit e focou só na área do LPO mesmo. Sim. Então, ele começou a treinar o LPO, ele participou de uma competição, e aí o Dudu, o meu treinador, ele viu que era fortinho, né, pequenininho assim, e falou, cara, leva ele pra fazer uma aula lá de LPO numa turma Kids que eu tenho. Eu fui, e desde aí não parei de treinar. Realmente me achei no esporte. Isso mais ou menos com quantos anos? Teu primeiro treino? Tinha uns nove, 9 nove. anos. Então, a partir desse momento, tu entrou no esporte, creio que eu com uma mentalidade ainda como um lazer. Sim. E em que momento tu percebeu que tinha essa possibilidade de levar realmente uma carreira profissional? Houve algum treino em específico que tu olhou assim e falou, poxa, eu realmente tenho talento, tenho capacidade para levar isso de uma forma profissional? Houve um momento específico ou foi um processo com o passar do tempo? Então, quando eu comecei a treinar assim, e pegando a constância de treino, eu acho, comecei a treinar em 2019, aí fiquei um ano treinando, tipo, 2 vezes na semana, assim, aí, como tu falou, né? Ainda como um lazer, né? Só que a gente foi embora para São Paulo, e aí acabei não treinando lá. E quando a gente voltou para cá, eu voltei à rotina de treino, só que mais como atleta. Assim, ainda não era algo que eu realmente estava, sim, focado, mas já tinha uma rotina de treino mais puxadinho, assim, treino. Antes o que eu treinava 3 vezes por semana, já aumentou para de segunda a quinta. Então, fui pegando essa rotina de treino até o Dudu me chamar para treinar realmente na turma de atletas, que era no horário à tarde. E fui começando a treinar. A galera falou: ah, o Isaac é forte, né? Ele tá evoluindo bastante, treinando. Eu acho que quando eu realmente tive assim, a dimensão do tanto que eu podia evoluir no esporte foi, acho que primeira vez que eu consegui colocar 100 quilos no peito de arremesso. Que eu, cara, se eu continuar, eu consigo muito mais. Eu posso chegar numa seleção brasileira, posso levar o nome no nosso estado, né, para frente. E eu vou continuar. E só que minha chave foi mudar aí, porque antes eu treinava tipo, tô cansado aqui, não quero treinar. Tem um aniversário para ir. Não, vou preferir ir pro aniversário do que pro treino. Então são coisas que a gente precisa meio que abdicar para realmente, para quem quer ser um atleta, são coisas que a gente precisa abdicar Sim. disso. Então foi esse o momento que minha chave acho que virou assim. E me corrija se eu estiver errado, mas você foi o atleta maranhense mais jovem a ter 5 quilos de arremesso, correto? Não, E, foi e 100 quilos, isso, 100 100 quilos. quilos de arremesso, perdão. E 100 quilos de arranco. Isso, eu consegui arremessar 100 em competição pela primeira vez com 13 anos.
E em competição eu arranquei 100 pela primeira vez com 14. E nesse momento que tu alcançou esses marcos, qual foi o pensamento que veio assim na tua cabeça? Pô, tu pensou assim, pô, realmente agora eu tô evoluindo, tu te viu realmente como um ídolo para as pessoas, porque a gente sabe que o esporte ele tem esse potencial, né, de trazer as pessoas para um lugar de não de idolatria, mas como um exemplo. Sim, sim. E claro que um marco como esse traz inspiração para muitas pessoas, né, que desejam viver do esporte, não só do LPO, mas de esportes diferentes. Então, nesse momento, qual foi o pensamento que veio assim na tua cabeça, nesses dois momentos, né, que tu pensou assim, poxa, realmente alcancei um marco aqui. Tu esperava isso ou foi algo surpreendente para ti? Não, eu não sei se eu esperava isso, mas eu lembro as primeiras vezes que, tipo, depois de eu ter arremessado 100, que às vezes algumas pessoas que eu não conhecia falavam, aquele ali, Isaac e tal, menino novo, tá, forte. Então, quando foi começando a acontecer situações assim, eu, caraca, que legal, eu tô sendo reconhecido, tipo, Mas as pessoas estão me reconhecendo aqui. Então, e lá no CT a gente trabalha muito, tem muitas crianças também. Então, servir meio que de, assim, inspiração para essas crianças e exemplo de elas continuarem, acho que é uma sensação muito legal. A gente incentivar eles. Lá no CT a gente tem uma equipe assim de adolescentes e jovens muito incríveis, todo mundo é muito amigo ali. Os moleques são muito legais. E eu consigo ver neles assim que, tipo, eles têm uma inspiração assim, não só em mim, mas em atletas aqui que já fizeram um nome. Se Deus quiser, eu vou fazer o meu ainda mais, né? E os atletas que estão por vir aí também, eu tenho certeza que vão fazer o nome deles. em relação a essa comunidade, a esses atletas, eu queria que tu falasse qual é a importância, né, da gente ter esses nomes realmente que estão dentro da comunidade de atletas aqui no Maranhão, que é um estado que não dá muita visibilidade, né, para o LPO, não como deveria, assim, eu acredito, porque é um esporte que, assim como muitos, transforma vidas, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre qual é a tua relação com essa comunidade de atletas, se no início da tua trajetória houve desafios que os teus amigos, né, as experiências, houve troca de ajuda assim entre vocês, é uma comunidade unida, são atletas que se ajudam, como é essa relação? É, acho que é uma relação muito legal, assim. A gente tem exemplos tipo de o primeiro maranhense no levantamento de peso aí para a seleção brasileira, que foi o Caio, que é um moleque assim muito incrível. Tem a Hanna, a Samara, que são atletas que são referências aqui no LPO, né, do Maranhão. E a nova geração, que eu acho que eu sou dessa nova leva que tá vindo, né? Então todo mundo é muito parceiro, todo mundo se apoia. Quando a gente tá ali com um bloqueio assim emocional às vezes para conseguir ali fazer a carga, não consegue, todo mundo apoia. E eu acho que ninguém cresce sozinho. Todo mundo cresce com um grupo de pessoas. Pode ser um amigo, família, mas você ter ali as pessoas juntos, sabendo que elas botam uma fé em você, que incentivam você, é algo muito incrível assim. Meus treinadores, a Lívia e o Dudu, são incríveis, profissionais incríveis que sempre apoiam, sempre se esforçam para dar o melhor aprendizado para gente. Então, é muito importante essa parte desse apoio do treino. E em questão de apoio fora, né? A gente sabe que o LPO é um esporte que ainda não é muito reconhecido aqui no Maranhão e nem no Brasil, assim, né? É um esporte que ainda está crescendo. Sim. E não tem tanto apoio. Mas, graças a Deus, tenho patrocinadores, assim, que são anjos na minha vida e que, graças a Deus, estão apoiando ali, juntos, estão juntos. E esse apoio, essa trajetória, né, esse esforço que, claro que veio de você, resultou no título do Campeonato Brasileiro Sub-17 aos 15 anos de LPO. Isso. Eu queria que tu falasse
Qual foi a emoção de, aos 15 anos, receber, conquistar, né? Não receber, e sim conquistar esse título de peso, realmente? Qual é a sensação de ser campeão num campeonato assim tão acirrado como esse? Eu acho que pra quem faz LPO, sempre tem. Cara, qual legal deve ser competir o brasileiro? Eu não digo nem medalhar lá, mas, cara, o quão legal deve ser competir um brasileiro? E foi com esse pensamento que eu fui no meu primeiro, foi em 2023, que eu, tipo, tava assim, tinha um moleque muito forte. Eu acho que eu vou ali pegar um terceiro ali ou não sei. Só que eu cheguei lá, competi, consegui, no meu primeiro brasileiro, consegui segundo lugar. Já fui, caraca, eu. E tava no último ano dele também, então sabia que se eu continuasse treinando no foco, muito provável de eu ser campeão no ano seguinte, que foi o que Sim, aconteceu, que eu fui o campeão da categoria até 89 quilos e fui o atleta que mais levantou peso na competição. Então, é, uma sensação incrível e também aconteceu que bateu o PR, que PR é recorde pessoal, né, do atleta, que o máximo que eu já tinha feito de arranco foi 115 na época. Aí na adrenalina ali a gente sabe que quando para quem compete, sabe que ali na hora da competição, a sangue no pessoa fica olho, sangue no olho ali, vem força o sangue esquenta. Aí a gente sabe que a adrenalina vai lá em cima e a gente consegue fazer coisas que a gente nem imagina. Então eu consegui fazer 120 arranco, ou seja, eu fechei a prova da arranco, que o LPO, a competição, são separados, são dois movimentos, o arranco e o arremesso, e cada movimento cada atleta tem chance de fazer três pesos, três repetições. Eu consegui fazer as três ao arranco e duas arremessos. O arremesso eu já tinha feito 140, aí eu consegui repetir na competição. E o 145 não encaixou, mas acho que na competição seguinte fiz. Então é bacana. uma sessão muito incrível ser campeão brasileiro, que uma sessão única. E além disso, você alcançou o índice, né? Suficiente para competir o sul-americano e o pan-americano. Eu queria que tu falasse como foi esse processo de qualificação, se houve alguma mudança ali na tua estratégia no teu planejamento mesmo para se preparar para as competições, ou se foi um resultado que veio mesmo natural da tua confiança, do teu talento, do teu esforço. Como foi esse processo de qualificação e qual a sensação, né, de alcançar esses índices que é extremamente importante? Acho que esforço é a palavra. Ali o Dudu, né? Ele na competição do Sub-17 do ano passado. Eu fiz o 260, que era o índice antigo, só que aí acabou mudando o índice, né? E eu não. E estava muito distante do que eu tinha feito. Então, ano passado era algo tipo irreal, assim, né? Competir naquele ano pela seleção brasileira. Mas continuei no foco, falou assim, cara, se esforça que tu vai, eu tenho certeza que tu vai conseguir. E aí, no começo do ano a gente foi pro Rio, né, competir para bater o índice Sula, né, sul-americano, pan-americano ali, só que tava na dúvida, né? Vamos bater o Sula aqui, que tenho certeza que tu faz, que se eu não me engano é 253 total, somatória, e o pan-americano é 280. Já tava ali fazendo uns 265 por aí. Aí cheguei lá, bati o índice sul-americano, faltou, se eu não me engano, acho que 5 ou 10 quilos pro pan. E aí eu continuei no foco, continuei treinando, mantendo o peso até 88 quilos, treinando todo dia, se esforçando. Chegou o brasileiro adulto, que foi agora em maio, e graças a Deus consegui bater o índice pan-americano. Uma sensação assim incrível, não sei nem te explicar o que eu senti na hora ali, mas foi muito legal e ter essa oportunidade de representar a seleção brasileira, tenho certeza que vai ser uma sensação incrível. E era isso que eu queria te perguntar, como é? Já caiu a ficha que tu vai representar o teu país de maneira oficial? Cara, eu acho que, não sei, eu acho que é um sonho, né?
todo mundo já teve o sonho, assim, não sei, mas acho que a maioria das pessoas já teve o sonho de representar o Brasil em algum esporte. E eu tava podendo representar o meu país, não só o meu estado, né? Que aqui, Brasil, a gente representa o estado, já é uma coisa muito legal. Mas a gente está indo para fora para representar o nosso país, que eu acho que é uma responsabilidade assim gigantesca. E é uma, é único, não sei. Então, a gente tem atletas aqui do Maranhão que já conseguiram ir para as Olimpíadas, como o Bruno Lobo, que é um atleta excelente, que inclusive faz a LPO dele, faz a LPO na preparação dele. E acho que são inspirações assim, né? De onde a gente quer chegar. Acho que para mim eu tenho um sonho assim de continuar treinando, ir para esse Sul-Americano agora, se Deus quiser, conquistar alguma medalha lá, Pan-Americano também, continuar no foco para, se Deus quiser, representar o Brasil aí numa Olimpíadas, né? Essa é a minha próxima pergunta. Como que tu te vê daqui a 5 anos, se esse sonho olímpico já é uma realidade para ti? E o que que te motiva, né? Quais são os incentivos? É claro que vestir a camisa da seleção, eu acredito que já é uma motivação tremenda, Sim, mas eu sim. queria te perguntar também isso, quais são os aspectos que te motiva a estar ali diariamente se esforçando? A gente sabe que a rotina de um atleta é muito diferente das pessoas comuns, né? Que principalmente os jovens que precisam abdicar de festas, muitas vezes de estar fora de casa, de uma alimentação diferenciada. Quais são os aspectos que te motivam a ter esse segmento, essa disciplina na tua rotina? É, cara, daqui 5 anos, 5, 10 anos eu me vejo, se Deus quiser, já com muitas medalhas no bolso, na bagagem, né? Se Deus quiser, indo para as Olimpíadas e mostrando para o mundo assim a garra nordestina, a garra maranhense, que acho que é um sonho meu, assim, mostrar que não é que a gente não é inferior a ninguém, que nosso país não é inferior a outros. E ganhar um ouro olímpico, acho um sonho que eu tenho. Que se for daqui a 5, 10, 15, não sei, se for da vontade de Deus, eu vou conseguir. E é isso. Eu acho muito bonito, né, ver histórias como a tua, de superação, de entrega mesmo, uma pessoa que representa a bandeira do país, do estado, da cidade, um atleta jovem, negro, com muita representatividade. E o esporte proporciona isso, né? Proporciona superação, transformação social. E em relação a isso, eu queria que tu falasse um pouco qual é a importância do esporte na tua vida, como a tua vida foi transformada pelo esporte. Tu acredita que você teria as mesmas oportunidades se não fosse o esporte? Como que tu enxerga essa transformação do esporte na tua vida? E também queria te perguntar qual é o potencial que o LPO tem de transformar a sociedade? Quais são os benefícios que uma pessoa tem em se entregar para o esporte, não só o LPO, mas seja academia, musculação, exercício físico? Qual é a tua visão sobre esses dois pontos? Cara, o esporte entrou assim na minha vida e o LPO exclusivo, né, entrou na minha vida assim e mudou. Porque eu tinha uma autoestima assim bem baixa, que quando eu era criancinha eu já pesava acho que 80 quilos, então eu era bem gordinho. E continuar treinando ali, eu acho que aumentou muito a minha confiança. Eu me considero, quando era criança, um menino assim, às vezes tímido, né? Então o LPO assim mudou minha confiança e minha autoestima, mudou todos os aspectos meus bastante. É, se eu não tivesse continuado treinando, eu acho que agora podia estar com uma obesidade, talvez ali com diabetes, porque eu comia muita besteira e comia muita besteira, e acho que, graças a Deus, o esporte entrou na minha vida, né? E eu não digo somente o LPO, mas
o esporte tem poder de mudar a vida das pessoas. Como eu falei, aumentar a confiança da pessoa, de pessoas que têm problema com a autoestima, que têm problema com si mesmo. O esporte tem o poder de mudar as pessoas. E graças a Deus o esporte entrou na minha vida assim e eu não quero que nunca saia. Pra gente finalizar, eu queria que você citasse 3 nomes que são uma inspiração para ti. Pode ser da tua família, do teu ciclo de treinos, ou então uma personalidade mesmo do esporte, seja qual for a modalidade, mas 3 nomes de pessoas que realmente te inspiram, que tem essa figura de motivação para ti, que tu vê como um exemplo. Acho que eu vou contar com só que são duas pessoas, que meus treinadores, a Lívia e o Dudu, sim, são pessoas que me inspiram todos os dias, são profissionais incríveis, que eu quero seguir no mesmo rumo que eles seguiram, de ter o meu centro de treinamento assim no futuro, de ter meus atletas, que eles são profissionais incríveis, eles são muito bons no que fazem. Eu acho que outra inspiração também, meus pais, que se não fossem por eles, eu não estaria onde eu tô hoje, né? E acho que nem alcançaria o que eu posso alcançar, que meus pais sempre me apoiam em tudo que eu faço. Então, sem o apoio deles, não iria a lugar nenhum. E acho que inspiração, assim, no esporte de atleta, eu tenho o Caio, atleta maranhense, primeiro atleta a representar o Brasil, ou a representar, primeiro maranhense, né, no LPO, a representar a seleção brasileira, e que é um cara ali super parceiro, tá ali no dia a dia, é um cara muito legal, e eu tenho o objetivo de chegar onde ele chegou. Massa. Muito obrigado, pessoal, a você que esteve conosco até o final. Se você tiver algum agradecimento, palavra final aqui para concluir, fique à vontade. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Sintam-se sempre dispostos a entrar no esporte, caso seja a vontade de vocês. O esporte, ele tem a capacidade de transformar a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a vida da sociedade como um todo. Isso é importante enfatizar e eu faço questão de falar sobre isso porque realmente é uma cultura, é uma prática, não só o LPO, não só o futebol, não só o basquete, mas sim todos os esportes saudáveis realmente que fazem bem para o nosso corpo, para a nossa saúde mental. Então é extremamente importante que a gente, como sociedade, como humanos, tenhamos isso em mente. Se você tiver um agradecimento, fique à vontade. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Que para quem quiser seguir lá no Instagram, meu Instagram é IsaacLPO, ISAAC, né? Isaac.lpo. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Primeira vez participando de algo assim. E para mim é algo novo, né? Eu, se Deus quiser, vou ter mais oportunidade de participar. Amém. De coisas assim. Mas muito obrigado pela oportunidade. É isso, eu que agradeço o seu tempo, você ter vindo aqui. Muito obrigado, pessoal. Acesse o Imparcial no YouTube. Acompanhe a entrevista também no nosso portal. Acesse nossas notícias. E é isso. Muito obrigado. Tchau.